tarde. Nós vamos iniciar hoje uma transmissão, um webinário sobre o lançamento do boletim do Observatório Epidemiológico do CIATEM. É mais uma atividade do Centro de Inteligência em Agravos Tropicais, Emergentes e Negligenciados, vinculado à Universidade Federal do Piauí. Quero agradecer a presença de todos e, nesta tarde, nós iremos contar com a apresentação do professor doutor Carlos Henrique Neri Costa, que ele é o professor do Departamento de Medicina Comunitária da Universidade Federal do Piauí e também coordenador geral do CIATEM. A seguir, nós iremos realizar uma breve apresentação sobre o conteúdo do primeiro tema lançado no Boletim Epidemiológico do CIATEM e também contaremos com a presença e os comentários da doutora Eugênia Rodrigues, que é assessora da área de segurança no trânsito da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, neste momento, com a palavra, o professor doutor Carlos Henrique Neri Costa. Muito boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês agora, mostrando um dos principais produtos da nossa organização e sobre um dos temas mais prementes, embora pouco comentado, que vive a saúde do Brasil e de muitos povos em desenvolvimento. Nós vimos agora, nessa pandemia, um fenômeno que colocou em pasmo muitos cientistas, que foi um confronto direto, um confronto às vezes violento, entre a ciência e a política. Eu, nos meus muitos anos de exercício científico e médico, eu jamais tinha presenciado um assalto da natureza que foi o assalto que, digamos assim, o campo da política do conhecimento exerceu sobre o conhecimento científico. Então, até então, nós tínhamos a ciência como uma coisa mais ou menos inspiradora de todos, respeitável, em que se aceitava mais ou menos, de uma forma consensual, a neutralidade da ciência, uma espécie de juiz do que seria verdadeiro. Embora todos soubessem que a ciência é passível de falhas e de erros e que, portanto, ela evolui, ela não está pronta. Mas o que nós vimos nesse ano é uma marca registrada da razão por que o CIATEM foi criado. Então, o CIATEM foi criado procurando iluminar as políticas públicas que se destinam a um grupo específico de agravos e doenças. O campo delimitado geograficamente, espacialmente, é o campo dos trópicos, onde nós vivemos, porque tem suas peculiaridades. Embora os limites dos trópicos, que são os trópicos de Câncer ao norte, de Capricórnio ao sul, não sejam limites rígidos, mas eles apenas sinalizam, marcam uma fronteira virtual entre regiões do globo. Elas mais ou menos delimitam um conjunto de fenômenos, de características climáticas e econômicas. Nesse sentido, os trópicos se compõem numa unidade fisiográfica, digamos assim, em que se caracterizam pelas temperaturas usualmente elevadas, no nível do mar, com climas, paisagens variáveis, desde uma vegetações luxuriantes a desertos, e uma característica mais ou menos uniforme ao longo dos trópicos, que é a pobreza econômica. É nessa região global que se localiza os povos mais pobres do mundo, com uma característica importante, com uma renda absurdamente concentrada, o que leva à acentuação dos níveis de pobreza da maior parte do seu povo. Dentro desse conjunto, dessa delimitação espacial, existe um conjunto de doenças que merecem um carinho especial.
porque são mais ou menos difíceis de lidar. Embora as doenças ditas negligenciadas tenham sido resolvidas, na maior parte das vezes, fora da esfera tropical, com exceção de uns núcleos de pobreza que temos no centro da Ásia, eles permaneceram endêmicos com uma importante carga da doença nos trópicos. E, entre eles, aquilo que a gente deve ter mais preocupação são a tuberculose e a hanseníase. Então, nós tivemos um carinho para essas duas endemias, porque elas continuam a agraçar. E, apesar de serem absolutamente controláveis, e são controladas fora dos trópicos, elas permanecem em níveis elevados, indicando que necessitam de uma dedicação especial de alguma organização para o seu combate. De fato, existem várias organizações globais no sentido de protegê-las, de proteger as pessoas que sofrem delas através do seu controle. Então, nós colocamos como uma das 4 núcleos temáticos do CEATEM. O outro grupo de doenças também negligenciadas. Os povos são negligenciados, existem poucos recursos dedicados a ela. A indústria farmacêutica não se interessa, os cientistas não se interessam, as revistas não aceitam publicações nos temas, porque não dão a visibilidade editoriais que ela quer. E entre elas estão 3 doenças que são, ao contrário da tuberculose e da hanseníase, que são de transmissão direta, elas são transmitidas por vetores, por insetos vetores. E as que chamam a atenção, a doença de Chagas, que é uma carga enorme de doença na América Latina, por exemplo, com milhares, milhões de pessoas infectadas com doença cardíaca ou digestiva. Nós temos a leishmaniose visceral ou calazar, que é uma doença em expansão. Apesar das medidas de controle, ela continua se expandindo do Nordeste, onde ela existia, aqui, particularmente da nossa cidade de Teresina, e invadindo o Conde Sul e já migrando para o oeste, para a região amazônica, ameaçando saltar para a região andina, nessa característica de doença urbana, tipicamente urbana, como ela acontece hoje em dia. Era uma doença rural, restrita a alguns ecótopos, e agora se tornou uma doença tipicamente urbana. Tememos que ela, com seu vetor, que é o Lucianus de Palps, assuma as características da dengue, ou seja, uma doença global, mas ainda é bastante negligenciada. E uma doença, leishmaniose tegumentar, que graça no mundo inteiro, apesar de diferentes agentes etiológicos, ela não tem virtualmente nenhuma estratégia de controle e os medicamentos utilizados são ou muito caros ou muito tóxicos. Então, esse conjunto de doenças nós chamamos negligenciadas, de transmissão direta ao vetor, que compõe, digamos assim, metade do CEATEM. O outro conjunto são as doenças emergentes, e nós vivemos uma agora, que é a Covid-19. Embora não seja uma doença que emergiu nos trópicos, ela seguramente vai ter características especiais aqui na região tropical. E como ela emergiu, foi um dos itens que nós devemos abraçar. Mas tem outros mais graves. A Zika, a dengue, chikungunya, febre amarela e algumas outras doenças que são transmitidas por esses vetores. Qual é o problema? É que nós não sabemos, quando ela chega, nós não sabemos muito bem o que fazer. Surgiu um caso de febre amarela no lugar tal. Quando a gente vai tomar alguma atitude, geralmente é tarde demais. E com a ameaça permanente dela mudar para o nosso grande inimigo que tem vencido todos os esforços científicos, que é o Aedes aegypti. Emergiu lá das regiões tropicais da Ásia e se espalhou pelo mundo, está urbanizado, plenamente urbanizado, e é um vetor potencial imenso da febre amarela. Essa tem vacina, mas a dengue, chikungunya e a Zika não tem. Então, elas são mais ou menos bem representadas por uma única entidade biológica, que é o Aedes aegypti. Então, desenvolver tecnologias, conhecimentos capazes de combater esse invencível inimigo é uma das tarefas também do CEATEM. E, por fim, uma das coisas mais estonteantes que tem, talvez quem não viva nas regiões mais pobres do Brasil, ou de parte da América Latina, ou do Sudeste Asiático, não veja as sequelas e a quantidade de doenças deixadas pelos acidentes de trânsito, em particular, esse é o ponto do alfinete, os acidentes de motocicleta. A quantidade de jovens
mutilados de forma permanente, ou seja, através do aparelho locomotor ou do sistema nervoso, é imensa. Além de exercer, de deixar sequelas, de ceifar muitas vidas de jovens, ela representa um ônus enorme para o setor de financiamento da saúde. Então, é uma área também que sei que tem diversos esforços organizados no mundo, inclusive com a doutora Eugênia Rodrigues, uma das pessoas que trabalham com isso. Ela é uma doença, uma situação, um agravo que passa ao largo, ela atravessa como se as ações exercidas contra ela fossem particularmente invisíveis. Quando a gente anda, por exemplo, na nossa cidade em Teresina, nós vemos claramente que há uma ignorância completa do problema. As pessoas não têm carta de liberação de licença de motocicleta, de direção, não obedecem nenhuma única sinalização, dirigem certamente embriagados. Isso não só nas cidades, como em todo o interior. É uma tragédia que nós temos que, de alguma forma, organizar os nossos conhecimentos para combater. Outros problemas de transmissão não vetorial, com essa aí não infecciosa, esse é um agravo não infeccioso, para marcar bem o CIATEM, são também de elevado valor e estão também causando prejuízos enormes para o nosso povo. Entre eles, e aparentemente também um agravo emergente, são as mortes causadas por suicídio, por morte autoinduzida. São todos temas que nós temos que deitar a olhar. Então, são os agravos tropicais, emergentes, infecciosos ou não, e os negligenciados, transmitidos por vetores ou não, que é o destino maior do CIATEM, através de 4 estratégias principais para isso. O primeiro é organizar o conhecimento existente para tentar elaborar propostas de políticas públicas baseadas nesse conhecimento. É uma tarefa que todos estão envolvidos e são liderados particularmente pelo Dr. Fábio Solon e pela doutora Dorcas nas áreas de políticas públicas e de epidemiologia. Então, essa é uma das principais áreas que a gente tenta atuar. O segundo objetivo é gerar novos conhecimentos. No momento, cada um de nós está fazendo a sua atividade de pesquisa nos seus laboratórios e escritórios atuais. Mas no planejamento do CIATEM, nós teremos o nosso laboratório, com equipamentos de alta tecnologia, e teremos cientistas fazendo ciência de alto nível dedicada a essas condições. Neurologistas, se Deus quiser, fisiologistas, histologistas, parasitologistas, enfim. Esperamos, em algum momento, ter a maturidade de executar pesquisas para isso. O terceiro tópico é a ciência, o ensino. O ensino de boa qualidade dos elementos que são fundamentais para a elaboração de políticas públicas. E se destinarão aos pequenos gestores, digamos assim, não na escala nacional ou estadual, mas os gestores de pequenos municípios que lidam no dia a dia com esses agravos. Para isso, nós oferecemos cursos, fazemos apresentações, fazemos lives, fazemos conferências e já estamos aqui com o dedo no gatilho para, no ano que vem, com os novos gestores gestores municipais após as eleições, iniciar um curso de gestão na área de saúde destinado a esses agravos. Já está bem encaminhado e estaremos cumprindo a nossa missão. Mas na frente teremos nossos cursos de mestrado, doutorado, na pós-graduação senso estrito. Então, tem um modelo organizacional, nós temos, como o professor Márcio chamou a atenção, nós somos parte de 3 organizações, nós somos parte da Universidade Federal do Piauí, nós somos oficialmente um núcleo de pesquisa, mas nós somos o produto de uma iniciativa de organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos, chamada Instituto de Doença do Sertão, uma organização pequena, mas que já existe há mais de uma década e que é ele que está assumindo a responsabilidade legal e jurídica pelo CIATEM. E somos também um projeto da Secretaria de Saúde, que também, através de várias atividades suas, nos apoia, nos dá recursos, e agora faremos um prédio próprio. Houve uma sessão da Universidade Federal do Piauí, um acordo para fazer o prédio do atual Centro de Ciência da Saúde na sede do CIATEM. Então, nós esperamos que, com o passar dos anos, a organização tome força e possa contribuir, de alguma maneira, para o controle desses agravos e doenças. Então, professor Márcio e doutora Eugênia e espectadores, esse é o nosso sonho, que começou tentando, de alguma forma, contribuir
para amenizar o sofrimento das pessoas, particularmente das pessoas mais pobres. A partir aqui de uma iniciativa de um Estado pequeno, de um Estado incipiente, mas com ideias ousadas para enfrentar os seus principais desafios. Eu acho, professor Márcio, que era isso minha principal apresentação. Bom, muito obrigado, professor Carlos, pela explanação. Eu acho que é muito importante sempre a gente tentar esclarecer a configuração, os objetivos e realmente a linha de atuação do CIATEM, né? Como você bem apresentou, a gente tem aí grandes desafios, mas você, com esse seu potencial de agregar pessoas, de agregar potencialidades, está fazendo o sonho acontecer, né? E o outro ponto desse momento, né, o que a gente, após compreender essa organização, o que a gente agora vai realizar é apresentar o primeiro número do boletim do Observatório Epidemiológico. Então, a ideia de lançar boletins temáticos, ela vem para apresentar à sociedade, serviço, pesquisadores, alguns elementos sobre o cenário epidemiológico de determinados temas, né? Então, nós idealizamos que a cada trimestre lançaríamos um número novo e esses temas, eles seriam sobre problemas de agravos negligenciados e emergentes mais específicos da área dos trópicos. Dentre eles, nós vamos iniciar, né, com o lançamento de um boletim sobre mortalidade por lesões no trânsito, né? Então, como já se sabe, os acidentes de trânsito, eles causam um grande impacto na saúde pública por conta do grande número de óbitos, pelo número de internações e também pelas sequelas que esse tipo de acidente causa. E é incontestável que é também um problema de saúde pública e que afeta de maneira desproporcional algumas nações, algumas sociedades localizadas nos trópicos. Então, por isso, o motivo de incluir dentro do escopo do CIATEM os acidentes de trânsito. E, nesse momento, eu vou fazer uma breve apresentação sobre esse primeiro boletim. É claro que o ideal é que quem tiver interesse acesse o link do CIATEM no YouTube ou nas outras mídias sociais e acesse o boletim na íntegra para conhecer realmente os detalhes e todas as informações que lá nós organizamos. Eu vou iniciar aqui com o compartilhamento da apresentação. Este é o nosso primeiro boletim, né? Tema mortes por lesões no trânsito no Piauí no período de 2008 a 2018. Foi um trabalho realizado por pesquisadores da universidade e do CIATEM, né? Entre eles a professora doutora Malvina Rodrigues e também o doutorando Ronieli Araújo, né? Quem tiver interesse pode acessar o link para poder obter a integralidade desse material. Bom, quem acessar o boletim vai encontrar que ele apresenta alguns elementos bastante objetivos para contextualizar esse problema. Então, lá nós apresentamos que os acidentes de trânsito, eles são uma das principais causas de morte em todo o mundo, né, com tendência de crescimento. A cada ano são mais de 1,3 milhão de mortes diretamente relacionadas aos acidentes de trânsito, e que essas taxas de mortalidade, elas aparentemente vêm se manifestando de maneira estável nos últimos anos, devido ao progresso que algumas nações tiveram na legislação, no controle de comercialização de veículos e também nos cuidados de saúde, principalmente de maneira mais imediata ao acidente, né, o atendimento pós-ocorrência do acidente. E esse problema, a mortalidade devido aos acidentes de trânsito,
ele é alvo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que pretendia reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2020. Então, essa era uma meta que claramente não foi alcançada e que ainda há muito a perseguir para que realmente o número de mortes no trânsito ele apresente uma redução significativa, uma redução substancial. Esses tipos de acidente, eles afetam de maneira desigual alguns segmentos da população. Eles são a principal causa de morte nas crianças e nos adultos jovens, né, ao redor do mundo. Ele supera o número de mortes decorrentes de AIDS, tuberculose ou doenças diarreicas e apresenta um impacto desproporcional os mais vulneráveis e principalmente aqueles que residem em países de baixa e média renda. Né, apresenta esse número crescente de mortes, ele acompanha também o aumento da disponibilidade de veículos de transporte motorizados, como principalmente a motocicleta. E, apesar de todos esses esforços de legislação, de controle de comércio e outras iniciativas dos governos, não se percebeu ainda uma redução significativa no número de mortes decorrentes do trânsito nos países de baixa renda. Né? Então, no nosso país, os acidentes de trânsito também causam um impacto importante. E esse impacto ele é desigual, né, dentro do mesmo país, sendo que tem se percebido uma redução na taxa de mortalidade em alguns estados, mas isso não é a regra. Né? E, na verdade, o Piauí, apesar de todas as iniciativas, de todas as políticas que vêm sendo desenvolvidas, ele apresenta um movimento contrário, né? Ele mantém-se com elevadas taxas de mortalidade por lesões no trânsito. Logo, frente a essa justificativa desse problema como um evento de interesse em saúde pública, o objetivo deste boletim é apresentar indicadores de mortalidade por lesões relacionadas ao trânsito ocorridas no estado do Piauí nos últimos anos, né, no período de 2008 a 2018, com o intuito de subsidiar a adoção de medidas de prevenção e promoção em saúde com base nesses dados. Como a gente organizou esse boletim? A equipe pretendeu realizar um estudo descritivo com dados sobre óbito a partir das declarações de óbito que são registradas no SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade, e com dados populacionais obtidos pelas estimativas e projeções disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós também computamos as estimativas de mortalidade pelo método GBD, que é o Estudo de Carga Global da Doença, e também calculamos rapidamente o impacto dessas mortes em relação aos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, que é o indicador da taxa de DEL. Apresentamos os dados por meio de frequência absoluta e relativa e calculamos a taxa bruta de mortalidade. Nós nos detivemos a variáveis suficientes apenas para caracterizar basicamente esse tipo de morte. Né? Então, nós apresentamos os dados segundo as variáveis de sexo, faixa etária, identificamos a manifestação e o impacto desse tipo de morte nos territórios de desenvolvimento do Estado, segundo a distribuição e a divisão adotada pela Secretaria Estadual de Saúde, e também avaliamos esses óbitos segundo a condição da vítima, utilizando os códigos de classificação da causa básica de morte, conforme a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª revisão. Então, nós avaliamos a mortalidade de pedestres, de ciclistas, de motociclistas, ocupantes de veículos, como os automóveis, e os ocupantes de outros tipos de transporte, como os de transporte pesado, né? E junto também com aqueles ocupantes de veículos que não foram especificados na hora do preenchimento da declaração de óbito. Vale lembrar que esses dados eles são de acesso público, nós obtivemos por meio de acesso às páginas oficiais do DataSUS e da própria do IBGE,
e que são dados anônimos. Então, nós não temos nenhuma implicação ética em utilizar e apresentar os resultados desta análise. Bom, então, um dos principais resultados com relação ao aspecto da carga da doença, em relação aos acidentes de trânsito e o impacto na mortalidade, é que nós percebemos que, ao longo do tempo, os acidentes de trânsito, eles vêm atingindo as primeiras posições no ranking de mortalidade no estado do Piauí. Então, nós observamos que, em 2000, os acidentes de trânsito, eles eram eles ocupavam a 7ª posição dentre as principais causas de morte. Né? No ano de 2008, ele já vai para a 5ª posição. E em 2017, que é quando o dado mais recente estava disponível, nós já encontramos os acidentes de trânsito ocupando a 3ª posição na classificação das principais taxas de mortalidade no estado do Piauí. Isso já é motivo de preocupação, né? Ou seja, o impacto que esse problema apresenta no perfil de mortalidade do nosso estado. Esse quadro, ele reforça o que eu apresentei anteriormente e apresenta detalhadamente quais são as doenças que os acidentes de trânsito estão conseguindo ultrapassar. Né? Então, os acidentes de trânsito, eles apresentam uma taxa de mortalidade maior do que diabetes mellitus, Alzheimer, infecção de vias aéreas, doença cardíaca hipertensiva, os próprios casos de homicídio. Né? Então, acidentes de trânsito matam mais do que homicídios, por exemplo. Né? Nesse outro quadro, nós podemos encontrar a taxa de DELI, ou seja, de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Né? E os acidentes de trânsito continuam aí, desde 2008, como um dos principais causadores de perda de anos de vida ajustados por incapacidade, sendo que em 2008 ocupava o 3º lugar e em 2017 já chega aqui com uma taxa de 1.690 anos de vida perdido ajustados por incapacidade para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, ou seja, é um importante elemento que impacta na qualidade de vida de quem sobrevive aos acidentes e impacta também na taxa de mortalidade, no perfil de mortalidade de uma população. Esta figura apresenta a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito segundo o sexo da vítima e ano de ocorrência do óbito no estado do Piauí no período de 2008 a 2018. Então, nós observamos que a taxa geral, na linha em verde, ela apresenta uma tendência de aumento até aqui 2014 e depois ela começa uma tendência à redução. Né? A nossa análise neste boletim, ela não calculou a variação percentual para determinar se há uma redução ou um aumento significativo. Mas nós apresentamos uma outra análise que vai ser publicada em um artigo específico, onde nós atestamos e comprovamos que houve, sim, essa tendência de aumento no total de acidentes. E que depois essa tendência ela vai variar de aumento para alguns tipos de ocupantes e de redução para outros quando a gente faz a separação por tipo de vítima. Mas nesse gráfico, o que nós queremos chamar a atenção é a discrepância entre o risco de morte por acidente no trânsito entre indivíduos do sexo masculino, que estão representados pela coluna laranja, em relação aos indivíduos do sexo feminino, representados pela coluna em amarelo. Nós percebemos que a razão de taxa entre os sexos, masculino e feminino, é de 7,5, ou seja, o risco de morte em homens é 7,5 vezes o risco de morte observado entre mulheres. E aí a gente já percebe quais são os indivíduos que estão mais vulneráveis ou que são mais expostos ao risco de morrer devido a um acidente de trânsito. Com relação aos tipos de vítima ou a condição da vítima, nós apresentamos esse outro gráfico, onde cada uma dessas linhas, representadas por cores diferentes, representa um tipo de ocupante. Então, nós temos aqui a evolução da taxa de mortalidade por acidente de trânsito entre pedestres, em azul,
entre ciclistas, entre ocupantes de veículos e entre outros tipos de veículos ou os não especificados. E em vermelho nós percebemos uma linha que se destaca das demais. É exatamente a que representa a taxa de mortalidade por acidente envolvendo ocupantes de motocicleta, quer sejam condutores ou carona da motocicleta. Então, é o grupo que apresenta o maior risco de óbito no estado do Piauí, dentre todos os tipos de acidente de trânsito. E que é o tipo de vítima, o tipo de ocupante, que vem apresentando uma tendência crescente. Embora haja aqui a sinalização de uma redução a partir de 2014, nesse período todo, a tendência é de aumento consistente, significativo da taxa de mortalidade por acidentes envolvendo motocicleta. Enquanto que nas demais condições, as demais condições de vítimas, percebe uma manutenção dessa taxa, ou seja, uma tendência à estabilidade. De forma que dos 11.077 óbitos por acidentes de trânsito no estado do Piauí, cerca de 60% deles envolveram ocupantes de motocicleta. Então, a gente pode arredondar que de cada 10 óbitos por acidentes de trânsito, 6 eram devidos a acidentes com motociclistas. Uma frequência de óbitos bastante elevada no grupo de ocupantes de motocicleta. Essa tabela ela apresenta um consolidado dos principais aspectos com relação ao número de óbitos registrados no período de 2000 a 2008 envolvendo acidentes de trânsito. Nós temos o número por tipo de vítima, nós temos também a taxa de mortalidade entre os anos de 2008 e 2018, a taxa de mortalidade segundo sexo, e a taxa de mortalidade segundo faixa etária para cada um desses anos. E também nós calculamos uma variação percentual relativa, quantos por cento aumentou, quantos por cento reduziu. E o que chama a atenção? É que para os pedestres, houve uma redução na taxa de mortalidade por acidentes no trânsito envolvendo pedestres, assim também uma redução por acidente envolvendo ciclistas. Mas 2 outros grupos apresentaram-se uma tendência contrária, uma tendência de aumento, onde nós verificamos um aumento de 76% na taxa de mortalidade envolvendo motociclistas e também na taxa de mortalidade envolvendo ocupantes de veículo. Nós percebemos que essa tendência ela se torna mais destacada quando nós observamos o aumento entre os sexos e também um fenômeno que demonstra que os acidentes com motociclistas, eles atingem todas as faixas etárias. Então, nós percebemos que nesse período avaliado, a taxa de mortalidade por acidente envolvendo motociclista no estado do Piauí, ela aumentou tanto para homem como para mulher e também aumentou em todos os grupos etários, denotando o que a gente já vem falando, um problema grave a questão da motocicleta no perfil de mortalidade do nosso estado. E aqui nós temos essa variação da taxa de mortalidade segundo territórios de desenvolvimento, onde nós vamos verificar que houve um aumento nas taxas de mortalidade em praticamente todos os territórios, com exceção do território da Chapada das Mangabeiras, que aparentemente apresentou uma redução nesse risco de morte, Mas quando nós verificamos as taxas de mortalidade especificamente por motociclista, nós observamos que em todos os territórios do estado do Piauí a tendência é de aumento. Alguns territórios um aumento exagerado, exorbitante, como na Serra da Capivara, de 228% de aumento, mas também houve lugares em que apresentou-se menor variação percentual. Porém, a conclusão que nós tiramos é de que em todos os territórios, os acidentes envolvendo motocicleta, eles merecem bastante atenção das autoridades no intuito de prevenir esses óbitos. E aí nós apresentamos também esta figura, onde nós verificamos aqui a corridinha,
E aqui, entre 2008 e 2018, Serra da Capivara, ou seja, o território de Serra da Capivara, vem ocupando aqui o primeiro lugar com as maiores taxas de mortalidade por acidente de trânsito. Baseado nesse panorama, né, breve do que os dados de mortalidade nos apontam, nós podemos concluir que a mortalidade decorrente por lesões de trânsito no estado do Piauí, no período de 2008 a 2018, colocam esse problema como um importante, um grave desafio de saúde pública. Né? Muitas pessoas estão morrendo por conta desses acidentes e é necessário que haja políticas, ações para reverter esse quadro. Né? E esses acidentes, eles deixam bem claro qual é a população mais vulnerável. São as pessoas do sexo masculino e os jovens e adultos, principalmente os da faixa de 20 a 59 anos. Percebeu-se incremento nas taxas de mortalidade ao longo desse tempo observado. Evidenciou-se que os acidentes com motociclistas são aqueles que demandam ações prioritárias nas políticas de prevenção e que é um fenômeno com incremento em praticamente todos os territórios do nosso estado. Ou seja, ele afeta toda essa região do estado do Piauí. E que, embora a gente saiba que tem uma influência da qualidade, na melhoria da qualidade dos dados de óbito, né, esse incremento ele não se deu apenas pela melhoria do preenchimento da declaração de óbito, né, no momento de atestar o óbito do indivíduo, mas é porque representa que muitas daquelas causas que eram notificadas como evento ou condição da vítima não especificada, elas começaram a melhorar. E isso trouxe mais à tona aqueles dados que a gente ainda não tinha muita certeza sobre a condição da vítima no momento do óbito. Logo, esses resultados, eles necessitam de discussão com instituições relacionadas a essa problemática nas 3 esferas de governo, né, federal, estadual e municipal, uma vez que as ações de controle do trânsito, elas são ações municipais. E a gente vê que nem todos os municípios eles estão preparados para fazer fiscalização, para fazer educação no trânsito, né, para juntar esforços para reduzir esse impacto. Né? Em frente também ao que a gente apresenta no boletim, nós achamos importante sugerir algumas ações ou algumas recomendações para os tomadores de decisão que tiverem acesso a esse material. É recomendável adotar estratégias de promoção da mobilidade urbana saudável, porque os acidentes eles decorrem não apenas de excesso de velocidade ou de embriaguez, mas tem outros fatores, como, por exemplo, a organização do trânsito no município, que favorecem a ocorrência dos acidentes de trânsito. A vigilância epidemiológica desses acidentes, trazer a problemática dos acidentes de trânsito como um evento da agenda de saúde e não algo à parte do setor saúde, né? A partir da vigilância da ocorrência desses óbitos, desses acidentes, é que se planejam ações que se identificam, digamos, pontos de maior ocorrência de acidentes para que sejam realizadas intervenções. E essa vigilância tem que ser dada ênfase ao grupo de indivíduos que atualmente são os grupos mais vulneráveis à mortalidade por acidente de trânsito, como os indivíduos do sexo masculino e a população jovem. Desenvolver plano de educação para a prevenção dos acidentes de trânsito, ou seja, trazer à tona realmente quais são essas ações de educação do trânsito, né, educação nas escolas, trabalhar com empresas que vendem motocicletas, sugerindo que haja treinamento antes da venda, ou seja, algumas outras ações que, por meio de pesquisas, a gente pode identificar como efetivas e que possam ser recomendadas para serem postas em prática. Subsidiar a tomada de decisões participativas e corresponsáveis envolvendo gestores, os próprios agentes de trânsito, o setor saúde, tanto na assistência como na rede pré-hospitalar, serviços de urgência e emergência, e também envolvendo docentes e pesquisadores com interface a essa área. Bom, enfim, esses são os principais aspectos do nosso boletim. Na íntegra, vocês podem procurar no
acessar por meio da leitura integral do próprio material, né? E eram esses os principais aspectos que nós queríamos compartilhar. Né? Então, na íntegra, ele pode ser acessado na internet, e gostaríamos agora de ouvir as considerações da doutora Eugênia, que é assessora regional para a segurança no trânsito, à luz do que a gente falou e também da vasta experiência que ela tem nesta temática. Muito obrigada, Márcio, pela oportunidade, e obrigada a todo mundo aí. Professor Carlos, prazer conhecê-lo, professor Ricardo. Bom, eu queria começar primeiro retomando um pouco da fala do professor Carlos. Eu fico muito contente de ouvir a proposta de um centro de estudo, de um centro de inteligência, de investigação, que toma em conta tanto as doenças negligenciadas, as doenças transmitidas por vetores, e essa situação que nos traz aqui hoje, que é discutir essa questão dessa epidemia das lesões no trânsito. E toda a proposta de investigação, de envolvimento, e esse foco, eu gostei muito da introdução, quando ele fala muito desse foco na região dos trópicos, numa população mais pobre, numa população que está com sofrimento muito grande, e que a necessidade das políticas estarem voltadas para isso, que muitas vezes faltam nas grandes políticas, o foco nesses grupos mais vulneráveis, não só vulneráveis enquanto usuário do trânsito, mas vulneráveis quanto a situação de inserção social. Então, eu gosto muito que é nesse contexto que a gente está falando desse tema de lesões no trânsito, porque isso tudo está muito relacionado. E entrando propriamente na questão dos dados, primeiro felicitar pela análise. É muito bom ver essa análise do ponto de vista epidemiológico, não do ponto de vista dos resultados que a gente encontra. A situação é bastante preocupante, mas eu acho que a análise está muito bem feita, como você ressalta, Márcio, a questão da qualidade dos dados. Eu acho que isso é fundamental para a gente conhecer melhor essa realidade, essa possibilidade de conhecer quem são essas vítimas, tanto do ponto de vista qual é a faixa etária, se são homens, se são mulheres, que usuários são esses. Isso é um tremendo avanço em termos de como é que nós vamos poder tratar as nossas políticas, para quem que nós vamos tratar nossas políticas. Gosto muito dessa organização pelos rankings das principais causas e da introdução da análise pelos anos de vida ajustados por incapacidade. Isso também felicito, porque são poucas vezes que a gente vê estudo considerando análise dessa forma. Nós temos muito mais estudos de mortalidade geral não fazendo esse ajuste. E chama muito a atenção o que está acontecendo no Piauí, que eu acho que é o reflexo do que está acontecendo em vários outros estados, e depois eu falo um pouquinho da situação da região. E é bastante preocupante que 2000 era a 7ª causa de mortalidade, agora em 2017 a 3ª causa, e quando isso é feito por anos de vida ajustados por incapacidades, essa causa ela vai para a 2ª, ela sai da 3ª e vai para a 2ª. E observamos que ela está apenas abaixo dos transtornos perinatais. E ela está acima das doenças cardiovasculares, que é tão prioridade hoje na nossa agenda, né? Então, mostrando a magnitude do problema e a necessidade de se fazer ações mais efetivas para evitar isso. Também chama muito a atenção a taxa de mortalidade em 2008 de 24,6 e agora em 2018 de 29,3. Isso é quase o dobro da taxa de mortalidade que nós temos na região das Américas. Nós temos uma taxa média de 15,6, o último dado nosso disponível é de 2016. Então, está muito acima e comparando com países, está entre as taxas dos países que têm maiores taxas na América Latina. Quando você mostra também o risco maior para os homens, é bastante interessante ver
essa distribuição de um risco de 7,5 vezes maior para homens do que mulheres. Nós temos, em geral, uma média de 80% de vítimas homens e 20% mulheres nas Américas. Quando a gente faz uma análise por um conjunto de anos, nós temos essa prevalência sempre masculina, mas é bastante interessante detalhar realmente qual é essa razão entre homens e mulheres. Outra questão que chama muita atenção, que você traz, é o aumento da mortalidade entre usuários de motocicleta, de forma bastante importante e muito, muito ilustrativo, que isso ocorre em todas as faixas etárias. Me chamou muito a atenção o aumento nas crianças, de 0 a 9 anos, a gente vê um aumento aí de 151%, o que nos fala muito a favor, nos indica que as crianças estão sendo transportadas em motocicletas de uma forma preocupante, né? E o grupo de maiores de 60 anos também, um aumento bastante importante. Um crescimento em ciclistas, me chamou a atenção também um aumento de mortalidade de ciclistas maiores de 60 anos, também é um dado bastante importante que você nos traz. E, assim, em termos dos dados que você traz, o desafio que você mostra que o Piauí enfrenta, ele é bastante semelhante a outros desafios de outros países aqui da América Latina. Nós temos países aqui na América Latina que, quando nós somamos motocicletas com pedestre, com ciclista, é quase que 80% das vítimas em países da nossa região. A República Dominicana, Costa Rica, Uruguai, que melhorou muito, que controlou muito a mortalidade no trânsito, que é um dos países que conseguiu diminuir o número de mortes, mas ele não conseguiu diminuir o número de mortes entre usuários de motocicletas. Isso remete muito à necessidade de ações de vários aspectos. Você aponta muito bem as recomendações e as conclusões, e eu queria destacar entre elas a questão da associação em muitos estudos, em alguns países, a associação da mortalidade desses usuários com o não cumprimento de velocidade ou com o não estabelecimento de limites de velocidade e a falta de controle, quando está definido o limite de velocidade, mas uma falta de controle. Associação com álcool e direção, quando nós vemos uma concentração entre homens jovens, nós sabemos que há uma associação com outros fatores de risco, como o álcool. Uma questão que eu gostaria de conhecer melhor é como é que é a atenção pré-hospitalar, como é que é a atenção a essas vítimas, né, no Piauí, que é um tema que também é bastante importante na nossa agenda de setor saúde, como é que nós estamos tratando isso do ponto de vista, uma vez que ocorrem essas lesões, como é que nós estamos atendendo essas vítimas. Outras experiências que nós temos aqui na região, e já concluindo, aí eu abro para a gente conversar um pouco dessa questão geral, algumas experiências que nós estamos tendo do envolvimento das ONGs, da sociedade civil na prevenção das lesões no trânsito. Então, também queria um pouco colocar isso e perguntar se existe alguma iniciativa nesse sentido. E outro parceiro que está muito indicado na nossa última declaração da terceira conferência global que aconteceu, como vocês sabem, como você se referiu, da conferência na Suécia, ela traz muito a recomendação de parceria com o setor privado, que é uma coisa, é uma discussão que esteve muito presente também na Conferência de Estocolmo, e que você traz como recomendação na sua fala. Eu pararia por aqui e abro um pouco para a gente fazer um debate, para perguntas, e estou às ordens. Márcio, professor Carlos, professor Ricardo. Ótimo. Bom, na verdade, o que a gente fez foi um panorama baseado mesmo nesses dados disponíveis, né? E algumas informações que você até questiona,
eu não tenho muita propriedade para poder comentar. Mas, por exemplo, ao perceber esse incremento na taxa de mortalidade em idosos, isso também nos chamou a atenção. E depois nós fomos verificar se isso era significativo, se isso realmente era uma tendência. E, pelo menos estatisticamente, se comprova que, embora o grupo geral, na mortalidade geral, que se destaque sejam homens e da idade de 20 a 59 anos, quando a gente separa por ocupação, por tipo de vítima, isso se salta aos olhos quando a gente vê idosos com maior taxa de mortalidade entre pedestres e entre ciclistas. E conversando com a equipe do PVT municipal, eles confirmaram que realmente isso vem chamando a atenção deles. São idosos, às vezes embriagados ou às vezes com dificuldade de locomoção, que realmente são tolhidos, ou seja, são atropelados, né, ao atravessar a rua, e isso realmente vem aumentando. Porém, o cerne do problema do trânsito, né, sem desvalorizar nenhum desses segmentos, vem sendo as vítimas de acidente envolvendo motocicleta. Né? Então, conversando com o pessoal do PVT municipal, eles realmente têm uma discussão, inclusive com o pessoal do SAMU, que eles têm sido verificado esse aumento na mortalidade por acidente de trânsito em idosos. Né? Mas o problema maior vem sendo os acidentes com motociclistas. Né? A motocicleta ela está aí mudando a vida de pessoas nas mais diversas faixas etárias, são crianças levadas de maneira inadequada, transportadas de maneira inadequada nas motocicletas, são crianças também conduzindo motocicletas em idade que não está prevista a habilitação, e idosos que têm acesso à motocicleta, mas que em uma época da vida onde eles não foram trabalhados ou não foram habilitados para conduzir esse tipo de veículo. E que, além de não ter sido habilitado, eles não têm alguns não apresentam as habilidades físicas mantidas para conduzir ou para ocupar ou ser transportado nesse tipo de veículo. Isso é algo muito interessante que realmente chama a atenção. Você perguntou também sobre a questão da assistência pré-hospitalar. Nós temos esse apoio mais perceptível e mais resolutivo na capital, né? O SAMU Teresina, inclusive os acidentes de trânsito, eles são, digamos, uma das principais ocorrências que geram chamadas de atendimento do SAMU. E isso a gente percebe aqui em Teresina, mas no interior do estado, principalmente naqueles territórios onde a gente apresentou aquelas elevadíssimas taxas de mortalidade, eles não contam com esse apoio em todas aquelas cidades, em todos aqueles territórios. E a assistência pré-hospitalar, que é fator crucial na sobrevida desses pacientes, ela não ocorre de maneira completa em todos os territórios do Piauí. Né? Então, nós temos SAMU em algumas regiões, mas na maioria dos eventos que ocorrem no interior, o SAMU não vai conseguir dar conta de fazer aquele atendimento no tempo de ouro, né? Não vai ter aquele tempo-resposta crucial para poder salvar a vida do paciente vítima de acidente de trânsito, certo? O que a gente também percebe, mas que sente falta na nossa região, é dessa parceria mais efetiva entre o setor privado e entre também outros setores da sociedade de maneira mais organizada. Né? Eu acho que se naturalizou a mortalidade no trânsito, isso é um problema dos agentes de trânsito, um problema de um outro setor que você verifica como não sendo nem o próprio setor saúde, porque o setor saúde é quem recebe o impacto, né? Quem recebe as vítimas, quem faz o atendimento e a reabilitação. Mas quem abraça as causas de trânsito? Né? Então, nós identificamos talvez necessidade de melhor fiscalização, de melhor engenharia de tráfego, né? E isso é muito desigual,
na própria cidade de Teresina, capital do estado, nós temos áreas bem sinalizadas, áreas com presença de fiscais de trânsito, mas à medida que você se distancia e que chega nas áreas de periferia, então você encontra vias inadequadas para o tráfego, você encontra lugares sem fiscalização, você encontra um número maior de motocicletas circulando e sendo conduzidas por pessoas jovens e também por pessoas sem habilitação. Então, são esses problemas que somente as ações da assistência não vão reverter, porque a saúde ela é finalística, ela já recebe a consequência do acidente, e também são ações que, se não forem feitas de maneira consistente e permanente, como a educação no trânsito, elas continuarão também inócuas, não é? Então, a gente sabe que em certas épocas, no período da semana de trânsito, a gente vê escolas fazendo atividades, simulações, atividades educativas, mas isso realmente não se mantém, não aparece de maneira consistente em outras épocas do ano. A gente sabe também que houve outras políticas, como a Lei Seca 1, Lei Seca 2, mas mesmo apesar destas políticas, o quadro da mortalidade por acidente de trânsito ele ainda não tem apresentado uma mudança aqui no nosso estado. Eu não sei se você, na sua experiência com relação aos outros países, se encontra alguma outra experiência que conseguiu realmente reverter esse quadro, né? E falando nisso, nós também temos como iniciativa o mapeamento de evidências para verificar quais são as evidências que vêm sendo divulgadas que demonstram a efetividade de algumas ações de prevenção dos acidentes de trânsito, né? Então, a gente tem tanto o grupo que está fazendo uma pesquisas sobre a identificação destas evidências, para a gente poder recomendar quais seriam elas, e também nós estamos constituindo um comitê de experts em acidente de trânsito. O que seria isso? É um grupo de pessoas especialistas na área, direta ou indiretamente, dos acidentes de trânsito. Então, é a pessoa que analisa dados de óbito, é o batalhão de policiamento do trânsito, um representante da Polícia Rodoviária Federal, representante de um serviço de reabilitação pós-trauma decorrente de acidente de trânsito, para que nós do CIATEM apresentemos as nossas propostas de intervenção ou de pesquisa ou de inovação, e essas pessoas, com base no seu conhecimento, possam avaliar se o que a gente está sugerindo para estudar, para ensinar ou para inovar, realmente é importante para o problema do trânsito na ótica de quem trabalha com isso. Então, nós já identificamos algumas pessoas, elas já foram previamente convidadas, e em breve nós iremos realizar uma primeira reunião de apresentação para firmar esta parceria, onde a gente se reunirá periodicamente para apresentar o que a gente vem fazendo enquanto Instituto de Inteligência e eles poderem opinar com base na experiência que eles têm. Márcio, colegas, o que a gente vê é um desafio enorme, como eu falei, e países como eu mencionei, o Uruguai, que avançou, continua sendo o desafio à motocicleta, mas essa proposta que você traz, de ter um comitê de expertos, que vocês se reúnam e que façam revisão do que há sobre isso, o caminho nós entendemos que é por aí. Nós publicamos aqui uma revisão sistemática sobre o que funciona, publicamos isso em Motocicletas em 2013, eu posso compartilhar com vocês, se você ainda não conhece, e também com a OMS nós discutimos muito a elaboração do manual para orientação sobre o tema de motocicletas, e aí é um desafio, porque o manual ele é feito com um grupo de assessores globais, e nós temos diferentes olhares que estão para lá dos trópicos, alguns dos trópicos, mas outros para lá dos trópicos.
algumas recomendações aí talvez não sirvam, mas, de forma geral, é um trabalho de uma revisão sistemática do que há na literatura, tanto esse da OMS, que é um pouco mais recente do nosso. O nosso é de 2013, da OMS, se não me equivoco, de 18, que eu colaborei também como uma das revisoras. O que a gente vê de alguns resultados positivos, melhora de uso de capacete, algumas experiências de envolvimento de vários atores para melhorar o uso de capacete e o uso de capacete de boa qualidade, com os estándares de qualidade. Algumas experiências nós temos até de outras regiões nesse sentido, e de alguns municípios também, né, daqui da nossa região das Américas. É uma das medidas que ela é complementar, sabemos que não é a única, temos um problema enorme, como eu estava falando, da velocidade, da associação com álcool direção nesse grupo também. E outra experiência que recém eu tive a oportunidade de trabalhar foi com a Universidade Federal da Bahia, com a questão do tema das lesões no trânsito como um problema de saúde dos trabalhadores. Quem organizou isso foi o Núcleo de Saúde dos Trabalhadores da UFBA, e nós tivemos um webinar faz um mês, e algo que foi bastante interessante foi a presença de um sindicalista. Eles trouxeram um trabalhador, ele trazendo os desafios desse grupo de trabalhador de delivery, de entrega de documentos, de comida, etc. E foi muito interessante a discussão, foi muito interessante conhecer o desafio do ponto de vista desse grupo. Nós tentamos aqui nas Américas fazer algumas iniciativas. Um dos países que nós começamos a fazer foi a Venezuela, de trabalhar com sindicatos de motociclistas. Foi um trabalho que não foi para frente pela situação política da Venezuela, foi um pouco antes da situação se agravar, depois ficou muito difícil continuar, mas nós iniciamos um diálogo com os trabalhadores, que é um caminho para encontrar respostas, porque eu acho que o desafio está muito relacionado também com a necessidade de ir rápido, quanto mais rápido você vai, quanto mais entrega você faz, mais dinheiro você ganha. E uma das coisas que esse trabalhador falava, na verdade ele é de Recife, ele participava do seminário organizado pela Bahia, mas me parece que ele tem até uma atuação regional. Depois eu posso compartilhar esse contato, porque me pareceu muito interessante essa discussão, né, do apelo e da adição, de quantas horas você trabalha, você vai querendo trabalhar mais porque você vai fazendo mais dinheiro. E uma outra coisa que esse motociclista trouxe foi que, com a Covid, como aumentou muito o trabalho por aplicativos, o valor que eles recebem diminuiu muito. Então, eles estão tendo que trabalhar mais horas ainda, ou seja, aumentou o risco. Então, acho que esse foco também, pensando nessa questão da moto e do trabalho, que nós sabemos que está muito relacionado, também seria bastante interessante. Eu compartilho com prazer com vocês esses contatos desse grupo e creio que vale muito a pena explorar nesse grupo de expertos esses aspectos. A UFMG também tem gente trabalhando nesse aspecto de motociclistas de trabalho. Nós organizamos aqui, já faz alguns anos, em 2012, uma reunião que nós trouxemos 25 expertos do tema. Foi um pouco antes de fazer essa revisão sistemática. E quando nós trouxemos esses expertos, nós vimos que faltava muito essa evidência do que funciona. Várias intervenções, mas o que tinha de evidência. Aí que nós partimos para uma revisão sistemática. Mas, com muito prazer, compartilho esses documentos que a gente tem. Alguns estão publicados, outros são documentos internos, mas compartilho com prazer e estou às ordens para colaborar com vocês. Eu levanto a bandeira da motocicleta, foi uma das primeiras a levantar na OMS, o problema há 10 anos, quando ainda não estava na agenda da OMS, porque é gritante, nós estamos vendo nas ruas e estamos vendo nas nossas emergências e na nossa realidade. Então, não tenho todas as respostas, mas tenho muita disponibilidade para a gente colaborar com vocês. Mas é isso mesmo, né? Nós estamos iniciando aqui, organizando este núcleo, né? Organizando também o comitê de expertos,
E exatamente porque a gente entende que a gente não tem as respostas todas, né? E que a gente também, do nosso lado, da pesquisa apenas, a gente sabe que não vai também atingir todas essas respostas. Por isso que é o ideal compartilhar com outras pessoas que têm interesses afins, escutar as pessoas que são diretamente vítimas desta condição. Achei interessante a questão da participação do motoboy, né, da equipe aí do sindicato dos motoboys, porque eles têm uma pressão para a produção, né, então eles se expõem mais por conta desta pressão que eles estão sujeitos para poder receber o dinheiro, né? Então, e aqui também nós verificamos isso, né? A presença dos deliveries, o que intensificou ainda mais com o advento da pandemia de Covid, né? Houve mais necessidade do trabalho dessas pessoas. Lembro que no início da pandemia, nós aqui do CEATEM também fizemos uma transmissão sobre trânsito e nós fizemos uma série de recomendações de biossegurança para os trabalhadores de delivery, né? Então, o foco naquele evento que nós realizamos não foi somente a questão da velocidade do acidente em si, mas também as recomendações acerca de biossegurança para a proteção em relação à exposição à Covid. Enfim, são vários desafios, vários obstáculos que a gente ainda precisa avançar, áreas que a gente precisa avançar para poder tentar dar essa resposta mais efetiva na redução da mortalidade por acidente de trânsito. Fico feliz com as suas considerações, com as sugestões de material. Nós ficaremos muito agradecidos se você compartilhar o que for possível, né, esses materiais como uma revisão. Eu tenho acesso, inclusive, a ela, mas se tiver outro material, será muito bem-vindo. E passar a palavra para o professor Carlos, se ele tiver ainda algum comentário a fazer, deixar claro que o objetivo de hoje era também afinar essa participação com uma referência no âmbito da OPAS, haja vista que é uma pessoa do Brasil e que conhece muito bem os nossos problemas, e deixar claro que haverá outras edições do boletim do Observatório Epidemiológico, né? Não se tratará apenas de tema relacionado ao acidente de trânsito, mas há uma infinidade de outros temas que serão abordados em edições futuras do boletim. Eu agradeço a doutora Eugênia e passo a palavra ao professor Carlos. Bom, eu aprendi muito hoje, mais uma vez. E enquanto o professor Márcio e a professora Eugênia falavam, eu comecei a elaborar algumas reflexões que a gente vem tendo no dia a dia, mas a gente raramente integra os fenômenos que nós observamos. Mas, claramente, os acidentes de motocicleta são um fenômeno histórico e que estão profundamente ligados ao momento que nós estamos vivendo, principalmente a emergência do século XXI, e com todas as configurações tecnológicas, econômicas e políticas que nós temos vivenciado de forma realmente dramática nos últimos anos. Eu gostaria de pegar aqui dois ou três pontos claramente observados por todos e elaborar um ou dois pensamentos muito rapidamente, não vou cansar vocês, que a gente tem que ter como pano de fundo para saber por que acontece o que está acontecendo, né? Por que os barcos naufragam, né? Não é só o buraco no casco, existe uma configuração maior que sempre leva a essas situações. E eu gostaria de pegar como marco, aqui nessa brevíssima reflexão, é o fato, primeiro, de haver um profundo relaxamento em relação à vigilância do trânsito por parte das autoridades reguladoras. Nós sabemos que, na verdade, a principal medida capaz de reduzir os danos causados pelos acidentes de trânsito é a legislação cumprida, claro, tem as suas partes menores e técnicas, como o capacete, etc. Mas, de uma forma geral, onde a lei é cumprida, a mortalidade é menor. Claro que por trás disso tem uma revolução tecnológica, um crescimento econômico da população, que chegou nós tivemos aí os discursos
paradigmáticos, mais paradoxais que sejam, como, por exemplo, muita gente no ênfase da discussão política que vivemos agora na segunda década do século XXI, as pessoas dizendo, olha, a culpa dos acidentes de trânsito é porque eles ficaram mais ricos, então puderam comprar motocicleta, então eles estão morrendo por isso. Se eles tivessem ficado pobres, não teria esse problema. Então, é uma justificativa desse paroxismo ideológico que nós estamos vivendo hoje em dia. E que combinaram essa lassidão, não é lassidão, não, essa indiferença pela ordenação da lei nos países mais pobres do mundo, nos países tropicais. Nós temos um evento que foi da maior significância para o mundo e está diretamente ligado à atividade da doutora Eugênia, que é a saída dos Estados Unidos da América da Organização Mundial da Saúde. Isso é um marco de uma importância que não pode deixar de ser percebida. Isso não foi à toa, isso tem um significado importante. Por que a principal nação do mundo abandona a principal entidade que organiza o bem-estar da saúde das pessoas? Então, isso faz parte de um processo político imenso, de uma direção ideológica, de desmantelamento de toda estrutura que une as pessoas, que possam estabelecer algum tipo de proteção ou de reação das pessoas em função das possíveis oposições ao acúmulo de capital, que parece que é o que está por trás de tudo isso. É uma crise do capitalismo, uma crise do acúmulo de riqueza, os seus deslocamentos através do globo e as reações políticas por parte dos detentores de capital. Não quero fazer nenhuma apologia, nenhum tipo de ideologia, não, mas é um fenômeno visível que está acontecendo em torno da gente. E como nós vamos nos organizar enquanto sociedade, por exemplo, a convencer a um gestor que é de absoluta prioridade que se faça o cumprimento da lei. Um gestor e todo o aparelho estatal, do judiciário, do legislativo para isso. Então, como é um fenômeno muito maior do que a nossa pequenez técnica, digamos assim, eu quis chamar a atenção sobre esse oceano que nos envolve, que eleva o tamanho das vagas e que, eventualmente, naufragaram ou naufragaram as caravelas. Essa é a reflexão que eu queria fazer para a gente entender os acidentes de motocicleta, que são por si só um problema gravíssimo, eles fazem parte de um outro fenômeno, talvez de muito maior alcance, muito mais perigoso para a humanidade, que são os fenômenos, né, as modificações econômicas e políticas dos últimos anos. Eu espero que o CIATEM, na sua pequenez, na sua casquinha de nós, com tanta gente dedicada, consiga despertar a sociedade, o outro lado das pessoas, para se organizarem em função de uma sociedade que valorize, em primeiro lugar, o ser humano e a natureza. Eram esses meus comentários finais. Márcio, me ocorre um comentário, depois que eu escuto o professor. De um outro estudo que nós fizemos, a gente analisa essa questão do aumento da mortalidade de usuários de motocicletas na região, relacionando com distribuição de renda. Nós fizemos uma publicação também mostrando que nos países de maior inequidade, um deles era o Paraguai, a mortalidade era maior comparado com o outro. Nós não analisamos só produto interno bruto, nós analisamos distribuição de renda, fazemos uma comparação do que aumentou na mortalidade por moto com relação à distribuição de renda, que está muito relacionado com o que o professor Carlos estava falando, que nós temos um fenômeno que está mostrando aí uma desigualdade muito grande por trás disso, de tipo de acesso, né? Que eu acho que por trás disso está toda uma questão de uma falta de políticas de mobilidade sustentável, que está nos nossos objetivos do desenvolvimento sustentável 2030, de prover transporte sustentável, acessível e acessível economicamente para todo mundo. Então, é um problema tremendo, por isso que eu acho que a discussão ela não se esgota, obviamente, aqui, ela começa, talvez, ou ela continua no processo que vocês estão fazendo, e é isso, eu acho que dizer que é um tema de um grande desafio que merece todo esse esforço que vocês estão fazendo, e, novamente, felicitar pela análise que vocês fazem, pelo caminho que vocês estão tomando, e estou aqui às ordens. Certo. Eu acho que os questionamentos que o professor Carlos traz, eles realmente são pertinentes, né? Às vezes a gente tem a sensação de que está falando da mortalidade, né, do buraco do navio,
entre nós mesmos, né? E a gente sabe que só nós, saúde, assistência, o gestor da saúde, não vai ser capaz de reverter isso sozinho. Eu acho que o que está faltando é a gente levar este cenário preocupante, né, para quem realmente faz a legislação, né? Os legisladores, eles precisam ser sensibilizados e desafiados ou impulsionados a perceber esse problema e começar a organizar o arcabouço legal, organizar os sistemas de fiscalização, de maneira que realmente haja um efeito, né? Então, como o professor falou, por que em alguns países ocorre uma redução na mortalidade? Tem fiscalização, também tem melhor distribuição de renda, tem uma série de aspectos conjunturais que trabalham junto para atingir aquela mudança, né? Aquela condição de segurança no trânsito. Então, um outro desafio para nós que vemos esse problema, que sabemos onde ele está, é mostrar esse problema para quem pode mudar essa realidade, que são os gestores, não falar apenas do gestor de saúde, mas o gestor maior, né, na esfera municipal, estadual, e também tem que ter esse apoio da política de saúde pública, não a política partidária, mas abraçar isso como uma política pública, onde realmente tenha o interesse, tenha o empenho de todos para mudar esta realidade, né? Então, não dá para a gente ter uma resposta única, não dá para entregar uma receita, mas eu acho que a gente tem que trazer esses dados, por mais incômodos que pareçam, por não agradáveis, né, mas mostrar para o gestor que existe esse problema e que é causa de um grande número de mortes, né? Ou seja, ele vai continuar aceitando essa mortalidade ou vai realmente se sensibilizar para poder mudar esta realidade. Enfim. O Márcio, me ocorreu uma outra coisa. A gente está no tempo ainda, não sei se eu estou falando... Não, é que ouvindo essa questão de devolver esses dados para as autoridades, me ocorreu uma experiência que eu tive a oportunidade de participar em Medellín, no momento que estava perto das eleições na cidade de Medellín. Então, eles chamaram um debate, não sei se é o caso, eu não conheço a realidade, não sei como vai essa questão das eleições, mas como nós vamos ter eleições municipais agora, o que Medellín fez foi chamar um debate com os candidatos, para eles falarem de como eles iam tratar o problema, num sentido de provocar um pouco para introduzir na agenda dos potenciais futuros prefeitos, de provocar essa discussão com esses candidatos para o que eles podem fazer diante... Aqui tem uma fotografia do problema, o que você propõe? Talvez seja uma boa sugestão aí que eu deixo para vocês, um bom desafio. Certo. Excelente proposta. Márcio, vamos aproveitar essa, Márcio. Então, eu acho que, por hoje, né, o objetivo foi atingido. Espero que as pessoas acessem o site do Lincoln, onde está disponível o boletim, e possam ler na íntegra, né, avaliar, comentar, né? A gente sempre está com esse canal disponível de comunicação para ouvir sugestões e para compartilhar de assuntos relacionados a esse tema. Agradeço imensamente a doutora Eugênia, agradeço e parabenizo o professor Carlos pela idealização, pelo incentivo, pelo empenho, né, de fazer as coisas acontecerem. Agradeço à equipe que trabalhou comigo diretamente na elaboração do boletim, professora Malvina, Roniele, a equipe de revisores, outros professores que participaram com sugestões, não é? E a toda a equipe do CEATEM que está nos apoiando para que essa live fosse realizada, né? O professor Ricardo, que é o nosso mago da tecnologia, enfim, a todos que colaboraram para que a gente conseguisse realizar essa atividade. Obrigado a todos. Obrigada.
Tchau. Tchau, tchau, pessoal.